O operador helicidade, ele é um pseudo-escalar, certo? Esse é um operador importante em física de altas energias, ok? Então agora a gente está pronto para falar sobre conservação de paridade, ou melhor, não conservação de paridade. Ou violação de simetria de paridade. Okay? O que significa dizer que a paridade não é uma simetria do sistema, de um dado sistema? Né? Bom, significa dizer que o comutador entre o operador paridade e o operador e uma dada hamiltoniana, que descreve o sistema, eu vou chamar isso de HW, é diferente de zero. Ok? Isso significa dizer que se eu tiver um alto estado de paridade, por exemplo, o alto estado de paridade P igual a mais 1, esses caras não comutam, então esse alto estado de paridade não é um alto estado da hamiltoniana, porque se fosse eles comutariam, né? Seriam diagonalizadas por uma mesma base de autovetores. Okay? Então eu tenho que escrever esse cara necessariamente, nesse caso, né, como uma soma sobre altos estados de energia com coeficientes que eu vou chamar de alfa E vezes ket E. Ok? E aí, quando eu tiver evolução temporal do meu sistema, se ele começar num alto estado de paridade P mais 1, né, digamos paridade par, né, então ele necessariamente vai evoluir, segundo a equação de Schrödinger, para uma coisa que vai ser uma soma alfa E a menos I, T, vezes o alto vetor E. Então ele vai mudar, o estado muda, né? Então esse estado ele pode mudar. Então a gente não vai ter a paridade necessariamente conservada ao longo da evolução temporal, da evolução dinâmica do sistema. Ok? Então ele possivelmente vai mudar de P igual a mais 1 para P igual a menos 1. Essa transição ela pode ocorrer nesse caso. Né? Quando isso daqui acontece, quando o operador paridade não comuta com a hamiltoniana. Ok? Por que a gente está falando sobre isso? Né? Eu quero terminar daqui a pouquinho a aula de hoje discutindo sobre o papel da violação de paridade em física atômica, né? Ou melhor, sobre o papel da física atômica no estudo da violação de paridade. Okay? Mas o fato é que o nosso universo, né, a dinâmica, a energia hamiltoniana, que descreve a dinâmica de partículas no nosso universo, não preserva a paridade. Okay? Em outras palavras, o operador paridade não comuta com a hamiltoniana das interações elementares das partículas no nosso universo. Okay? E isso foi sugerido por dois caras, né, que foi o T.D. Lee e o C.N. Young, nos anos 50, né, início dos anos 60. E eles propuseram experimentos que depois foram feitos por uma física chinesa-americana, Madame Wu. Né? E o experimento é o seguinte, esse experimento da Madame Wu, ele provou que a paridade não é conservada no nosso universo. Então esse é um experimento de 1957. Okay? Então a ideia desse experimento é basicamente você pegar núcleos de cobalto, né? Átomo cobalto 60, e esse cara ele sofre um decaimento nuclear, certo? Ele vai para níquel, mas
um elétron mais neutrino. Okay? Antineutrino eletrônico. Okay? Então, o que acontece é o seguinte. A Madame Wu, ela pegou vários núcleos de cobalto 60 e alinhou o spin deles numa determinada direção. Então tá aqui o spin. Okay? E aí ela observou qual que era, né, o padrão de emissão de elétrons, digamos, se o elétron saiu por aqui, né, ela estudou se esse padrão de emissão de elétrons ele era uniforme, se ele era igual em todas as direções, ou se ele não era. Né? Por que isso verifica a violação de paridade? Vamos olhar o que acontece se eu pegar esse sistema e aplicar o operador P nele, transformação de paridade. Bom, a gente já viu que o spin ele é um pseudo-vetor. Então ele não muda sobre esse operador P. Por outro lado, a direção de propagação, de emissão dos elétrons vai ser um vetor, porque é dado pelo momento do elétron. E isso sofre uma alteração sobre o operador P, ele tem que o momento do elétron vai para menos o momento do elétron. Né? Então, se paridade é preservada no nosso universo, esse cara, né, esse processo aqui, ele deveria emitir elétrons igualmente em todas as direções. Deveria ser homogêneo, né, em todas as direções. E o que a Madame Wu observou é que não é homogêneo em todas as direções. Okay? Então, o nosso universo ele não é invariante sobre troca de x por menos x, y por menos y e z por menos z. Certo? Basicamente, o que acontece é que se a gente trocasse, né, x por menos x, a gente veria uma diferença através desse experimento de decaimento do cobalto 60. Okay? E aí é muito importante ressaltar, né, tecnicamente, que esse experimento foi assim, na época era desafiador porque ela teve que preparar um ensemble de átomos de cobalto a baixas temperaturas, né, 0,01 Kelvin, e depois ela teve que aplicar um campo magnético para alinhar o spin de todos esses átomos, né, para que eles começassem com as condições iniciais idênticas. Né? Então, isso é não trivial de fazer. Como é que você faz um ensemble, né, de átomos resfriados e alinha os spins deles. Ok? Então, com isso, a Madame Wu provou, né, que a paridade não é uma simetria do nosso universo. Ok? E aí depois, com o desenvolvimento do modelo padrão de física de partículas, né, as pessoas descobriram a interação fraca que governa esse processo nuclear aqui, do decaimento do cobalto 60. Né? E hoje em dia a gente tem a teoria eletrofraca do Weinberg, Salam e teoria eletrofraca, né? Eu esqueci o nome do terceiro cara agora. E ela viola conservação de paridade. Certo? Em outras palavras, o hamiltoniano eletrofraco, né? A gente não fala em hamiltoniano, física de altas energias, a gente fala em lagrangiano, mas tudo bem. Pode falar de hamiltoniano também nesse caso, apesar das pessoas mencionarem sempre a lagrangiana. Mas enfim, o que acontece é que a gente tem teoria eletrofraca, né? Interações, teoria das interações eletrofracas, e elas violam simetria de paridade. Okay? Então esse é o bottom line da história. Okay? E aí a gente pode usar em física, a gente pode usar essa teoria eletrofraca para descrever coisas sobre átomos, certo? Então o que acontece é que devido a essa interação eletrofraca, né, o núcleo
que eu vou chamar aqui de N, né? Então tem um núcleo aqui. Ele pode trocar com um elétron que está orbitando em volta do átomo, que eu vou desenhar nesse diagrama de Feynman aqui. Ele pode trocar uma partícula que existe nessa teoria eletrofraca, que é um bóson Z. Okay? E esse bóson Z, ele dá origem a uma interação que tem a seguinte forma, né, em física atômica. Então, qual que é a hamiltoniana efetiva desse problema? Né? Eu não posso derivar para vocês essa hamiltoniana, eu teria que partir da lagrangiana do modelo de interações eletrofracas, né? Do Weinberg, Salam e do outro cara. E a gente não tem condições de fazer isso agora, porque isso é uma teoria de mecânica quântica, de teoria quântica de campos relativística, né? Mas tudo bem, a gente vai enunciar a hamiltoniana, né, dessa efetiva que um átomo vai se sujeitar, né, devido a essa interação eletrofraca. E ele tem a seguinte cara, ele vai ser uma constante, que é a constante de Fermi, ok? Tem essa normalização de raiz de 2 aqui, que não importa muito pra gente agora. Isso vai depender de 1 sobre 2 vezes a massa do elétron vezes CH cortado. Okay? Eu vou ter um outro número aqui, que é a carga eletrofraca. Já vou definir o que é isso. E aqui a gente vai ter, vezes, o operador de spin, produto escalar com o operador de momento linear, vezes uma delta nas 3 direções, mais uma delta nas 3 direções, vezes o operador de momento linear. Okay? Então, repara que nessa hamiltoniana efetiva de interação de um elétron com um núcleo devido a interações eletrofracas, né? Isso é uma correção, tá bom, gente? Isso é uma correção eletrofraca para um átomo. Então, devido às interações fracas, a gente vai ter uma correção que é dessa forma, okay? Em física atômica, né? E essa correção ela vai mudar os níveis de energia dos átomos, vai mudar os autoestados um pouquinho, né? Essas constantes que multiplicam isso na frente são números, no contexto certo a gente pode falar que eles são pequenos, né? E aí, basicamente, isso vai alterar os níveis de energia dos átomos e os autoestados, as autofunções, né? E é assim que a gente pode usar esses modelos para estudar interação fraca, né? Física além do eletromagnetismo, usando física atômica. Okay? Repara que aqui a gente tem o operador helicidade. Okay? Isso vai ser importante para a gente já já. Mas deixa antes eu definir o resto das constantes nessa hamiltoniana. Okay? Então essa constante de Fermi, ela tem um valor numérico, okay? Que vai ser dada por aproximadamente 3 vezes 10 a menos 12 vezes mc ao quadrado, massa do elétron, energia de repouso, vezes h cortado sobre mc ao cubo. Então essa é a constante de Fermi. Okay? E a carga eletrofraca, tudo isso tem no livro, vocês podem olhar, é um número, okay? Que é menos o número de nêutrons, mais uma função de um ângulo aqui, que é o ângulo de Weinberg, menos 4 seno ao quadrado θw. Tudo isso são números que definem a teoria eletrofraca, vezes o número atômico Z. Okay? N é número de nêutrons. Okay? E Z é o atômico, o número atômico. Ok. Sim, e o ângulo θ Weinberg, né, é tal que o seno de θw ao quadrado é aproximadamente 0,23. Okay. E esse é o chamado Weinberg Mixing Angle. Para quem conhece, para quem já estudou teoria eletrofraca. Não vou entrar em detalhes aqui porque está fora do escopo do nosso curso,
mas são números, que a gente encara isso tudo aqui como constantes multiplicativas. Okay? A ação verdadeira está nessa segunda linha aqui. Isso tudo aqui são constantes multiplicativas. É uma constante. Ok? Então a ação verdadeira vai estar nessa parte aqui. Ok? Então, pessoal, vamos mostrar que essa hamiltoniana ela não preserva a paridade. Okay? Então, basicamente, como a gente falou, a hamiltoniana ela depende da helicidade. Helicidade. Operador helicidade. Certo? Então, como é que a hamiltoniana vai se transformar sobre paridade? Ela vai se transformar como um pseudo-escalar. Vai para menos HW. Okay? Isso significa dizer, multiplicando por P pela esquerda, que a HWP vai ser igual a menos PHW. Okay? O que significa dizer que o comutador de HW com P vai ser igual a 2HWP, que claramente é diferente de zero. Então, essa hamiltoniana, por ela ser proporcional à helicidade, né, ela não preserva a paridade. Okay? Essas interações que vêm da teoria eletrofrágil não preservam a paridade. Okay? Por que a gente tem um operador que é delta ao cubo de R na hamiltoniana? Basicamente, isso significa dizer que a hamiltoniana é uma interação de contato. Então, só quando o elétron está realmente lá dentro do núcleo, né, é que ele vai interagir com essa hamiltoniana. Que isso vai dar origem a uma amplitude de probabilidade de interação não nula. Certo? Bom, a explicação disso também vem de teoria quântica de campos relativística, mas no intuito de dar uma ideia para vocês sobre essas coisas, talvez um pouco prematura, mas uma primeira ideia, né? É o seguinte, a partícula que dá origem a essa interação, que é o bóson Z, né, ele tem massa, que eu vou chamar de mz. Okay? E basicamente, né, em unidades naturais, eu posso associar uma escala de comprimento Lz a essa massa. E essa escala de comprimento ela vai ser a seguinte. Se eu pegar H cortado, né, perdão, H, e dividir por mz vezes C, eu tenho um número que tem unidades de comprimento. Isso vem da onde? Isso vem do fato de que HC sobre um comprimento Lz vai ser igual a uma massa mz C ao quadrado, que é uma energia. Okay? Então eu posso, a partir dessa expressão, escrever isso daqui. Okay? Então, basicamente, gente, se eu calcular o tamanho desse comprimento, isso é o comprimento efetivo, né, de uma interação mediada por esse bóson Z. E esse comprimento ele é muito pequeno comparado ao tamanho do núcleo. Né? Se o núcleo tem da ordem de 10 a menos 15 metros, né, esse cara tem 10 a menos 18, né? 10 a menos 3 femtometros. Okay? Então isso significa dizer que é realmente, do ponto de vista do elétron, o que a gente tem é uma interação de contato. Por isso a hamiltoniana tem essa cara daqui. Por isso ela depende dessa função delta aqui. Okay? Isso daqui vem do fato de que a partícula que media essa interação tem uma massa não nula. Né? Esse Z0 aqui. Ele tem uma massa não nula. Okay? Tem outros diagramas de Feynman que contribuem para isso, mas heuristicamente a gente pode pensar como isso sendo originário da troca de uma partícula Z0.
que tem uma interação de curtíssimo alcance. Para aqueles de vocês que já estudaram física nuclear, né, você tem o potencial de Yukawa. O potencial de Yukawa, basicamente, ele é uma coisa do tipo E a menos uma massa vezes um raio dividido pelo raio. Okay? Então, esse é um parênteses, potencial de Yukawa. E aí, basicamente, o alcance da interação é cortado exponencialmente conforme o comprimento vai muito além de 1 sobre m. Né? Então, o L, né, da interação, ele vai com 1 sobre m. Tá? Enfim, são coisas que aos poucos vocês vão pegando o jeito, ok? Mas isso explica por que tem aquele delta, tá certo? Então, gente, basicamente o que vai acontecer é o seguinte: essa hamiltoniana ela é uma correção para o átomo. E como toda correção para o átomo, ela vai mudar os autoestados de energia e ela vai mudar as energias, certo? E aí, o que vai acontecer é que ela vai misturar estados de paridades diferentes. Lembra que a gente viu que quando eu tenho momento angular par, eu tenho paridade par, né? O alto vetor, o alto valor do operador paridade associado a esse alto estado é mais 1. E quando eu tenho paridade, momento angular ímpar, eu tenho paridade ímpar. Né? A gente viu isso ali em cima. Né? Então o que vai acontecer é que, por exemplo, um certo nível N, S, 1,5, S é L igual a 0, né? Modificado, ele vai ser dado por uma superposição de N, S 1,5 original, mais um termo de correção que vai misturar, por exemplo, estados de momento angular ímpares, por exemplo, o estado P, certo? Então, se eu estiver olhando para P, eu vou ter aqui N' P1,5 HW N S1,5 vezes o vetor, perdão, divididos por ΔE vezes o vetor N' P1,5. Então isso é só relembrando, né, a teoria de perturbações independentes do tempo. Então isso é uma correção de primeira ordem, né? Claro que vão ter outros termos aqui, mas a gente não vai prestar atenção neles, né? O primeiro termo de correção de primeira ordem, que vai, entre aspas, misturar, não é mistura, é superposição, mas as pessoas chamam em admixture, né? Em física de altas energias, né? E física atômica. Eles falam que isso, entre aspas, é uma admistura, não, uma admixture do estado S,5 para o estado P,5, ok? Na verdade, o que acontece é que isso muda a direção do autovetor, né, para um novo autovetor corrigido, que tem essa amplitude de probabilidade aqui, vezes o vetor na direção P,5, que é momento angular L igual a 1. Né? E ΔE, claro, vai ser a energia do estado S menos a energia do estado P. Ok? Então a gente pode calcular, ok? Basicamente um exercício em teoria de perturbações, né? Como é que esse cara daqui, qual o valor desse cara daqui, né? Quanto de estado P a gente vai ter no novo estado S, ok? E a gente pode calcular os shifts na energia e tudo mais, tá? E a gente pode usar tudo isso, né, para planejar um experimento, porque agora eu posso calcular, o Butker ele faz isso, né, no livro.
ele calcula esse elemento de matriz aqui, né? Ele pelo menos estima esse elemento de matriz, como é que o scaling dele com o número atômico, certo? E isso vai dizer para vocês se é bom aumentar o número atômico ou não num determinado experimento. Mas enfim, eu não quero dar muita ênfase nisso, eu só queria chamar a atenção que com física de física atômica, né, a gente consegue colocar limites em teorias de física de altas energias. E isso é um exemplo antigo, tem vários experimentos, né, que ajudaram a concretizar, né, a verificar essa teoria de interações eletrofracas. Mas hoje em dia as pessoas buscam por efeitos de física de altas energias em experimentos de alta precisão de física atômica. Então o objetivo da aula de hoje, né, é uma aula com muitos assuntos diferentes, é uma aula bastante sofisticada, né? Mas a ideia geral é mostrar para vocês que existe essa linha de pesquisa, de usar a física atômica de alta precisão para estudar a física fundamental e tentar colocar, dar informações sobre interações elementares do modelo padrão e além do modelo padrão hoje em dia, né? Esse foi um exemplo disso. Então é isso, pessoal. Na quinta-feira a gente continua, a gente discute mais coisa, né? Leiam o exercício do Booth, que é correspondente a esse capítulo, okay? Que eu vou, deixa eu ver aqui se eu acho ele agora. Okay. Então, isso está até aberto aqui, olha. Okay. Leiam a parte... esse é o exercício 1.12, ok? Não, perdão. Não é 1.12, esse é o exercício 1.13, ok? Então tem um texto introdutório aqui para vocês lerem, né? E eu gostaria que vocês estudassem a parte A, B e C para a gente discutir na próxima aula, ok? Essa parte D a gente foge um pouco do assunto da aula de hoje, mas se vocês quiserem ler também, é interessante, obviamente, mas vamos focar nessa parte daqui, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar por hoje. Espero vocês na quinta-feira. Um abraço a todos.